Estamos de volta com você no nosso programa Além da Notícia. E hoje conversando sobre a Lei de Abuso da Autoridade. Lei que foi aprovada pela Câmara dos Deputados na semana passada e que precisa ser sancionada ou vetada totalmente ou em parte pelo Presidente da República até o início de setembro. Por isso é um assunto que é muito importante, porque ele diz respeito a toda a nação brasileira. Bom, alguns pontos da lei com certeza geram polêmicas na forma da compreensão e por isso algumas pessoas, algumas entidades, inclusive entidades jurídicas, pedem que algum desses tópicos sejam vetados. Vamos ver alguns tópicos, alguns pontos que são chamados de pontos polêmicos nessa lei de abuso da autoridade. Outros artigos do projeto causaram divergências entre parlamentares, principalmente aqueles da chamada bancada da bala, por supostamente afetarem diretamente no trabalho de policiais, como, por exemplo, colher provas por meio ilícito, invadir imóveis sem determinação judicial, prender ou realizar busca e apreensão sem situação de flagrante, o agente não se identificar ao preso no momento da detenção e usar algemas quando não houver resistência. Tá aí, gente, olha, pontos que acontecem em todas essas situações, né? Na visão, eu vou começar então aí por você, Tiago Machado. Os pontos aí apresentados, você acha que esses pontos realmente são polêmicos? Como é que precisam ser vistos realmente na lei? Esses pontos, Padre Roger, são todos de flagrante abuso de autoridade. O indivíduo que prende o outro sem se identificar como policial, ele está abusando da autoridade. O indivíduo que está sendo preso, ele tem direito de saber quem é que está prendendo ele. Se aquele indivíduo está investido da função de representante do Estado, ele tem que se identificar. Por que não se identificar? Invadir o domicílio sem autorização judicial, veja, nós vamos estar todos à livre disposição da autoridade policial para entrar na minha casa sem que haja uma determinação. Eu vou permitir que o policial pratique uma investigação pautada em provas ilícitas. Todos esses pontos, eles estão apoiados o quê? Nas garantias que estão estabelecidas pela Constituição Federal. Então, uma pretensão de vetar isso é pretensão de querer desautorizar a Constituição Federal. Todos esses indicativos que estão sendo feitos aí são tentativas de se legitimar um abuso que está assolando toda a sociedade. Veja, eu trouxe aqui e separei de maneira muito simples, padre, o artigo 21. Certo. Veja o que diz o artigo 21. Manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. A legislação está estabelecendo uma pena para a autoridade, seja ela policial ou judiciária, que determinar essa providência. Óbvio que isso precisa ser tipificado como abuso de autoridade, porque isso pode causar naquela pessoa que está submetida a uma situação de cárcere abuso de natureza sexual, psicológica, transmissão de doenças, constrangimento de toda a natureza. Então, são dispositivos que a nossa sociedade já há muito tempo sabe que não pode, na verdade são regras que nossa sociedade sabe há muito tempo que deveriam ser observadas e lamentavelmente não está sendo. Nós tivemos, há algum tempo já atrás, uma moça de 15 anos que foi mantida encarcerada com 30 homens em um ambiente carcerário, uma menor do sexo feminino com 30 homens. O que aconteceu com ela? Isso não é segredo para ninguém, ela sofreu violência sexual de toda a natureza. O que a lei vem trazer? Vem trazer um tipo penal, uma pena que é de 1 a 4 anos para a autoridade que praticar essa ilegalidade. Além das todas as outras ilegalidades, são 29 crimes que a lei traz que precisam ser punidos, justamente para evitar que a sociedade tenha esse prejuízo. Muito bem. Roberval, nosso desembargador, o que o senhor vê de polêmicos aí no tema? São muitos os artigos considerados polêmicos. Polêmicos no sentido da imperfeição do texto. Então, o que os magistrados, por exemplo, desejam é que o governo, num próximo projeto, corrija algumas imperfeições. No próximo, não nesse projeto. Não nesse projeto. Por isso que faltou debate, faltou diálogo, para o governo acolher as sugestões das associações, dos representantes da Então me diga uma sugestão que o senhor daria. Olha, por exemplo, no projeto diz que é crime o juiz, por exemplo, decretar a prisão ilegalmente de alguém. Se o juiz decretar uma prisão, vou dar um exemplo bem prático. Se ele decreta uma prisão, o tribunal revoga a prisão, dizendo que a decisão dele foi ilegal. Hoje, a pessoa que foi presa pode processar o juiz por abuso de autoridade. Quer dizer, com base nesse projeto, poderia processar o juiz, exigir indenização, colocar até o juiz na cadeia, entre aspas. Esse projeto, ele precisa aperfeiçoar esse texto para restringir em que situação o juiz poderia responder pelo crime.
Então, né, não se pode generalizar a conduta, uma tipificação generalizada para dar margem a qualquer reação. Então, o juiz que condena ou o juiz que decreta uma prisão ilegalmente, usando de má fé, de dolo, para prejudicar a pessoa, esse sim, deve responder pelo crime praticado. Eu vejo nesse projeto pontos positivos. Nós somos a favor da aprovação do projeto, mas com correções, com os vetos do presidente Bolsonaro em relação a vários dispositivos que, nesse momento, não dá para a gente examinar um por um. Veja, por exemplo, aqui o artigo 4º do projeto, que diz assim, são efeitos da condenação. Sim. Então, o agente público que cometer um abuso de autoridade que prejudicar uma pessoa, um cidadão brasileiro, ele pode ficar obrigado a indenizar, a lei diz tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos. Diz ainda, a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos, a perda do cargo, do mandato ou da função pública. Então, veja bem, nós temos que aprovar isso aqui. Então, o agente que extrapolar o limite do seu cargo, da sua função, prejudicando as pessoas, tem que responder com penas privativas de liberdade e também pode perder o cargo, o mandato, ir para a cadeia e ter que indenizar financeiramente. Muito bem. Então, Bom, eu quero dizer isso, que esse projeto tem muitos pontos positivos e outros que precisam de uma melhoria. Na sua visão, tem que ser aperfeiçoado, né? Aperfeiçoado. Tá, Tiago, vamos começar a responder algumas perguntas aqui. Tiago Machado é nosso professor de Direito Penal. Uma da pergunta que cheguei é o seguinte, essa lei, ela vai, por exemplo, coibir a atuação dos ministros do STF? Eles também vão estar submetidos a essa lei? Sim, como membros do Poder Judiciário, os ministros do Supremo Tribunal Federal também devem obediência à Constituição e à norma infraconstitucional. Então, quando se fala em estabelecer limites ao abuso de autoridade, todas as autoridades estarão submetidas a essa norma. É claro que nós não podemos confundir um ato de ilegalidade, de abuso de autoridade, com aquilo que é a defesa do ponto de vista de um ou outro julgador. Né? Os julgadores são pessoas e essas pessoas, cada uma tem a sua forma de compreender uma determinada situação e interpretar determinado fato. Isso, por si só, não é abuso de autoridade. O que é um abuso de autoridade? É um ato praticado sem qualquer amparo legal, sem qualquer autorização legal. E aí, só para finalizar, é importante destacar com relação a essa lei que nós temos uma lei que propõe a aplicação de penas para quem praticar o crime de abuso de autoridade. Mas como é que funciona para que efetivamente alguém seja punido? O processo tem que se iniciar. Para o processo se iniciar, ou o Ministério Público vai ter que propor a ação penal, ou, subsidiariamente, a parte interessada vai propor essa ação. Mas veja, ainda que seja proposta, esse processo, antes de haver uma eventual punição, o Ministério Público vai fiscalizar para saber se houve abuso de autoridade. Um juiz de direito vai julgar aquele caso. Então, eu não posso simplesmente dizer todo ato vai ser interpretado como abuso de autoridade. Não. Um juiz de direito, um magistrado, investido das suas funções, o tribunal, o STJ, o Supremo, vai analisar aquela questão e verificar se há ou não abuso de autoridade. Então, não é uma simples interpretação fria da lei. Os tribunais vão, dentro da sua jurisprudência, avaliar cada situação e verificar se há ou não. Mas olha, você falando agora do STF, aqui a nossa lei suprema é o STF, né? Quem é que julga ministros do STF? O próprio Supremo. O próprio Supremo dentro do seu tribunal pleno. Então, se eventualmente um ministro do Supremo for suspeito da prática de um ato criminoso, os será seus pares podem julgar pelos seus pares, dentro do plenário. E crime de responsabilidade, o Senado Federal. Sim. Poderia decretar o impeachment do ministro do Supremo, afastá-lo. Afastá-lo, mas para decretar precisa ser o próprio Supremo aprovar? Para decretação do... Depende do crime. Se for um crime comum, o Supremo julgaria. Se for um crime de responsabilidade, um crime político, por exemplo, um crime de corrupção, de desvio de função, basta o Senado Federal aprovar. Contra a administração pública. O Senado poderia decretar o impeachment, o afastamento do ministro. Tá bom. Bom,
eu tenho uma dúvida para ser esclarecida. Nos casos de abuso de autoridade, serão apuradas também a responsabilidade administrativa do agente, podendo ser aplicada quais medidas? É o Lincoln Guilherme dos Santos, que pergunta, desembargador. A lei prevê várias punições. Sim. Pode ser punido administrativamente, por exemplo, pode receber uma advertência, uma censura, suspenso, ele pode ser afastado, pode ser demitido. Funcionário público pode ser demitido. Aquele que ocupa um mandato pode ser afastado do mandato. Por exemplo, um prefeito, um deputado, um senador pode ser afastado. Quem ocupa um cargo é um mandato eleitoral. O agente público, a maior penalidade para ele é ser demitido. Então, ele cometeu um abuso gritante, pode ser demitido. Ir para a prisão, então ele pode ser punido administrativamente, ele pode ser punido na área civil, tem que pagar uma indenização. E na área penal, ir para a cadeia, para responder pelo crime de abuso de autoridade. Muito bem, Tiago. Até me permita, dentro desse mesmo contexto, padre, o artigo 7º da lei ele é preciso nesse aspecto. Ele diz o seguinte: as responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal. Então, o sujeito ele não só será responsabilizado no âmbito criminal, como bem destacou o desembargador Bellinati, como também, se praticar o ato ilícito no aspecto administrativo, podendo sofrer as sanções de caráter administrativo, e no âmbito civil, sendo condenado a uma eventual reparação de dano, indenização e etc. Certo. Agora, o Tiago, a estudante de Direito aqui, a Gabriela Buarque, pergunta diretamente a você e diz o seguinte: a nova lei de abuso de autoridade, no artigo 16, obrigaria o policial a se identificar nominalmente no momento da captura ou detenção. Isso não estaria colocando em risco o agente? Veja, nós pensarmos em uma identificação nominal do agente como um mecanismo de poder interpretar como uma situação de ameaça, não me parece ser o mais adequado, porque o agente, ele sempre, quando está representando o Estado, ele está o fazendo em nome do Estado, mas com ele próprio agindo. Então, nada mais é do que um mecanismo de verificar se o sujeito está ou não se excedendo às suas funções. É claro que nós pensarmos, mas o nome do indivíduo vai permitir que ele seja depois futuramente acionado ou que ele possa ser futuramente ameaçado. É um problema que precisa ser tratado dentro do aspecto policial para que os próprios agentes do Estado tenham a sua integridade física resguardada. Mas não vejo como uma grande alteração, porque os próprios policiais militares hoje andam sempre com o seu nome à mostra, né? Andam sempre com a sua identificação à mostra. E esse exigir que ele se identifique é para quê? É para evitar aquelas situações que nós sabemos que acontece de uma falsa blitz parar pessoas e constranger pessoas, uma falsa abordagem policial que depois descobre se tratar de um sequestro. Então, para que as pessoas não tenham aquela possibilidade de ser iludidas ou, através de um artifício trazido pelo meliante, de ser submetida a um constrangimento. Qualquer pessoa que está sendo abordada pela polícia na sua casa tem direito, primeiro, a chamar um advogado, alguém por ele? Sim, mas infelizmente isso não está sendo respeitado. É direito de todo cidadão ser assistido pelo advogado. É direito de todo cidadão saber quem é que está... Então, desculpa, se alguém vem me prender aqui agora, antes de eu ser preso, a lei garante que eu posso chamar meu advogado primeiro? Não. Para ser preso, não. Não. Uma vez preso, você vai ter direito... porque já foi o juiz já determinou que eu posso, que eu devo ser preso, não é isso? Sim. Agora, se eu sou abordado, em que situação que eu devo chamar meu advogado? Você sendo abordado, primeira situação, você vai atender a determinação da autoridade que está ali providenciando aquela abordagem. Sim. Ok. A partir do momento em que for formalizado os atos que são anteriores a uma investigação policial, você já tem o direito de ser acompanhado pelo seu advogado. Eu quero colocar o seguinte, no caso da prisão, a polícia prende você. Você está preso, suspeito disso ou acusado de ter praticado um crime. Certo. Você vai ser levado, conduzido à delegacia de polícia e, de acordo com a lei processual penal, você tem o direito de comunicar à sua família. Olha, eu quero comunicar à minha mãe, meu pai, minha esposa, meu marido, que eu estou aqui na delegacia. E você tem o direito também de chamar um advogado. Eu quero um defensor para acompanhar
a lavratura da prisão. E no caso, se eu não tenho um advogado, tem um defensor público. Então, ou chamar um defensor público. É mais difícil chamar algum defensor público, né? Porque são poucos que trabalham no Estado. Não teria número suficiente para assistir a um preso lá na delegacia. Mas a pessoa tem esse direito de chamar um advogado na delegacia e, evidentemente, que no processo, no curso de uma ação penal, ninguém pode ser processado sem assistência de advogado. Então, a Constituição garante o direito ao contraditório e à ampla defesa, com a presença do defensor, do seu advogado. Agora, a respeito, padre, da identificação do policial, eu quero colocar aqui minha opinião pessoal. Pois não. Eu sei que é louvável que o projeto traga no seu texto que o policial que prende tem que se identificar. Se ele não se identificar, ele pode ser processado pelo crime de abuso de autoridade, de acordo com o projeto. Quer dizer, se ele se identificar falsamente, mentir o nome, enganar o preso, ele pode responder por essa ação penal, que é pública e incondicionada, que trata do crime de abuso de autoridade. Mas eu sou contra. Eu acho que o presidente Bolsonaro vai vetar esse artigo, porque a Associação dos Delegados da Polícia Federal estão fazendo um pedido para o presidente. Como é que o policial que prende vai se identificar? Como é que vai ficar a situação dele, da família dele, o risco de vida? Então, por exemplo, um PM prende um ladrão, um assassino, um estuprador. Ele vai dizer, olha, meu nome é fulano de tal, anota meu nome aí, eu sou o sargento tal, o cabo tal, o soldado tal. A lei está obrigando, está dizendo isso, que o policial tem que se identificar, passar o nome para o bandido. Então, eu acho que o presidente Bolsonaro vai se sensibilizar com esse texto e vai mudar isso, porque eu sou particularmente contra. É a opinião do senhor. E a reação também é contra isso. Tá a certo. reação Gente, de muitas associações. Está muito bom aqui a opinião de vocês. Pode no próximo voltar a falar sobre o assunto, tá bom? Nós vamos só para mais um intervalo agora e a gente vai voltar ainda com as questões que você trouxe para nós. Daqui a pouco com você aqui no nosso programa Além da Notícia.